Nosso bom dia para o convidado de hoje, doutor Raul Gonçalves Paula, candidato a prefeito pelo Podemos e PL. Muito bom dia, doutor Raul. Bom dia a vocês todos aqui no estúdio e bom dia a todos os ouvintes aí da 94 de Bauru e região, né? Doutor Raul, vamos começar aqui o nosso bate-papo, agradecendo o pessoal que está acompanhando a gente, grande audiência nas nossas lives, também em toda a região. Doutor Raul, terceira tentativa como candidato a prefeito, é claro que sempre tem um aprendizado, né? O que dá para trazer das duas primeiras tentativas em relação agora a esse próximo pleito, que, aliás, do ponto de vista da campanha, de toda a correria, realmente começa hoje. Exatamente, né? Tesouro, já deu para você ver que eu sou um cara teimoso, né? E você pode ter certeza que eu não vou jamais desistir da minha cidade, a cidade onde eu nasci, cresci, constituí família. Então, eu me sinto muito honrado quando eu participo de uma eleição majoritária dessa, e a gente pode propor, né, vários assuntos aí e soluções para a cidade em diferentes níveis, e que, se você não é o vencedor, como nas duas últimas, mas pelo menos a gente discutiu a cidade, colocou propostas, né? Uma pena que uma boa parte delas não foram aproveitadas, porque senão a cidade estaria um pouquinho diferente, né? Mas é o que eu digo. Eu sou teimoso e estou aqui pronto. A partir de hoje eu já posso pedir voto e já começo pedindo voto. É só votar no número 20 que vocês vão ter o Dr. Raul na prefeitura para executar todas as nossas propostas de governo, que nos últimos dois mandatos, duas disputas que nós fizemos, praticamente pouca coisa foi aproveitada no nosso plano de governo. Essa experiência, depois de duas tentativas, Raul, também acaba colocando algumas experiências e principalmente olhar no retrovisor e ver muitas vezes aquilo onde ocorreu algum equívoco, houve alguma falha, algo que se possa melhorar, principalmente em relação à comunicação, né, a fazer chegar para o eleitor, para o bauruense, a sua proposta, o seu projeto. Desse ponto de vista, tem alguma coisa diferente em relação às últimas tentativas suas? Eu posso começar pela nossa vice, né? Nós estamos colocando uma vice voltada aí no lado social, né? A Graziela Galvão é uma mulher fantástica, ela tem uma experiência grande aí no Conselho Tutelar, já de 9 anos, está me trazendo, assim, bastante ideias do ponto de vista do social, e eu fico, assim, abismado aí com a capacidade técnica dela, sabe? Então é uma pessoa que veio para somar, e isso está fazendo uma diferença muito grande, né? Só para você ter uma ideia, ela me trouxe um número que nos últimos 3 anos e meio, né, que me assustou, inclusive, os números, né? Aumentou em 28 mil pessoas que estão na linha de pobreza aqui na cidade de Bauru. E a linha de pobreza é as pessoas que estão vivendo hoje com R$ 200 mês. Falei, mas como isso? Mas não tem o Bolsa Família? Ela falou, doutor, tem, mas eles não foram cadastrados. Quer dizer, o simples fato de você colocar o nome dessas pessoas num computador, colocar no site, iria colocar dentro do orçamento municipal mais 17 milhões de reais que viria do governo federal. Então, eu acho que isso é um erro que não pode, né? Um erro social enorme. Se você olhar o orçamento hoje, entrou 4,5 milhões do governo federal. Poderia ter entrado mais 17, ia para 21. Né? Então, são coisas que, se você tiver uma pessoa voltada para o social e traz uma informação essa informação tem que servir a todos os candidatos que estão aí. Não pode, né, o candidato que vencer deixar de fazer um simples cadastro dessas pessoas. E por que aumentou em 28 mil pessoas, né? Significa que não teve ninguém ligado aí para o lado social. Vocês me desculpam, você ver. Tem programas que são feitos ao vivo, é desse jeito, né? Tem as... Doutor Raul, são 7h41. Eu quero agradecer aqui a grande audiência nas redes sociais e também você que está nos acompanhando pelo rádio. O rádio tem uma velocidade impressionante, né? A nossa cobertura nesse momento deve estar chegando aí a centenas de ouvintes. Como candidato a prefeito pela terceira vez, o senhor já disputou 2 mandatos anteriores. Qual é a situação do candidato doutor Raul para essa eleição? Nós temos muitos problemas na cidade de Bauru. O senhor deve estar acompanhando aí, deve ter muito material guardado para usar na sua campanha, principalmente no rádio e na TV.
Mas como é que é o doutor Raul nessa terceira tentativa? Bom, as últimas duas nós fomos para o segundo turno, né? Apresentamos as nossas propostas, não mudou muito, né? Hoje você tem aí a saúde como linha de frente, né? Você tem aí praticamente quase 80 pessoas faleceram nas UPAs aguardando vaga de internação. É uma coisa inadmissível numa cidade como Bauru, né? Você tem uma falta de água para mais de 100 mil pessoas acontecendo assim de forma contínua durante essa estiagem. Isso se repete e não foi feito nada que pudesse amenizar isso. Nós temos as soluções para isso, né? E é o que a gente vai começar a mostrar agora durante o nosso plano de governo. Você pega, por exemplo, a água. Você sabe que a água, você hoje... O Tizoco sabe, o Tizoco está sempre envolvido na parte ambiental, Tizoco, mas a pessoa consome em torno hoje de 150 a 200 litros de água por dia. Na hora que você faz essa conta, né, ó, o próprio site do DAI diz que produz 3,78 bilhões de litros de água mês. Se você dividir isso por 380 mil pessoas, vai dar 333 litros de água por morador. Mas por que está faltando água se eu só consumo metade? Porque está faltando reservação. Então você não tem reservação a ponto de você ter, por exemplo, você pega lá o Parque São Geraldo, cresceu enormemente em volta do entorno daquela caixa d'água que está ali. Aquela caixa d'água está lá há 50 anos. É a mesma caixa d'água de 50 anos atrás. Acontece o mesmo com Colina. Na Colina Verde você tem praticamente uma caixa d'água de mais de 20 anos lá, e olha quantos empreendimentos foram feitos ao redor ali daquela região. Então faltou o quê? Programação, faltou gestão para que isso não acontecesse. A nossa lagoa de captação de água, se você comparar com o Rio São José do Rio Preto, tem uma draga, tem uma draga lá funcionando todos os dias. Todos os dias a draga vai na lagoa e retira 4 mil toneladas de lixo, entulho, terra, aguapé, todas essas coisas, todos os dias. Olha o que acontece com a nossa lagoa de captação. Você não tem nada sendo realizado e acontece o que aconteceu agora. Você não tem nem ao menos condição de entrar ali com com barquinhos flutuantes para poder tirar nem mesmo a parte verde. Então, tão raso que está aquilo. Então, não é possível que as pessoas não tenham essa sensibilidade, né, de fazer com que a reserva seja aumentada. Além da reservação, você tem a interligação de todos os setores, você tem que estimular as pessoas a ter pelo menos 2 mil litros de água na sua reservação pessoal. O DAI tem que fazer essa propositura. É muito mais barato você investir, subsidiar esse tipo de investimento nas casas das pessoas do que o contrário, né? Tentar fazer coisas de forma pessoal ou contratar agora 20 caminhões-pipas para ficar transportando água para tudo quanto é lado, né? Então isso é muito mais caro, muito mais caro. E seguir o plano diretor de águas, como está lá, e talvez começar a pensar na sua revisão, entendeu? Porque já passou-se bastante tempo e vai haver essa necessidade. Não esquecer que os reservatórios de água precisam ser proporcionais, o tamanho dele tem que ser proporcional à população ao redor. E tem que ter tanto o subterrâneo, né, que eles chamam, e também o elevado para poder fazer a distribuição. Porque eu cansei de ver morador reclamando de água, que está do lado da caixa d'água, né? A caixa d'água é baixa e a água não sobe. A água não chega. Não chega. Então é complicadíssimo. A área da saúde, então, nem se fala, né? Eu ia entrar nesse ponto exatamente, não é, Raul? Porque a gente sempre discutiu sobre saúde, você como sendo da área, inclusive até já conhece a linha que nós trabalhamos quando discutimos saúde do ponto de vista do município, que devia ser, antes de tudo, a prevenção, né? E a gente vive discutindo e despejando milhões e milhões lá na ponta, depois do agravamento dos problemas mais sérios, depois do encarecimento, principalmente dos procedimentos, enquanto a gente continua discutindo ou deixando de investir lá na base, inclusive até mesmo com programas simples, comuns, e mantidos em parte pelo governo federal, como por exemplo, no Programa de Saúde da Família. O que está previsto no seu plano de governo? O Programa de Saúde da Família, não podemos esquecer que o governo federal ele entra com 60%. Então o município tem que entrar com 40%. Então, não é totalmente de graça, né? Mas hoje você precisaria de ter pelo menos 70 PSFs na cidade para suprir a necessidade. Sabe quanto nós temos? 17. Não vai dar conta nunca. Como é que você vai explicar para aquela população que você tem um PSF na região, ele é limitado a 4 mil atendimentos,
E às vezes você vai ter que ter uma linha de transição, certo? A linha de transição vai passar às vezes no meio da rua. E aí o vizinho da frente é atendido pelo PSF e o outro não consegue. Não vai conseguir entender. Ninguém vai aceitar um negócio desse tipo. Então você tem que ter os PSFs naquela região que consegue abranger o bairro todo. Se é 2, se é 3 PSFs, que o faça, né? Agências de saúde, Bauru tem 100. Você pega cidades como Marília, tem 400. Então, esse tipo é o olhar de gestão, é o olhar de investir nessa parte preventiva que você acabou de falar. Mas a coisa onde pega mesmo é na urgência e emergência, né? Então o pessoal começa a falar aí agora no hospital municipal. Nem ao menos no orçamento consta a reserva de dinheiro para querer começar o hospital municipal. E falou-se em 20 milhões. 20 milhões você não começa nem um alicerce. Nem um alicerce você consegue erguer com um dinheiro desse. Então, são situações que seria muito melhor você reformar as nossas UPAs, criar condições ali para as pessoas serem atendidas de uma forma mais digna, aumentar o número de leitos dentro das UPAs e uma parceria com o hospital de base para proporcionar, por exemplo, a nossa ideia é o que é? Você pega o pronto-socorro central, junta ali onde está aquela central de Covid, transforma aquilo em leitos de acolhimento. E quem queria gerenciar aquilo? Uma parceria com o hospital de base para fazer o gerenciamento desses leitos. Então, a partir do momento que o paciente já entra ali, ele já inicia o tratamento. Eu pedi vaga para tratar uma broncopneumonia. Qual é o remédio que eu estou usando, por exemplo, na UPA? É o mesmo que vai usar quando daqui 2, 3 dias, quando o paciente subir internado? Então, a primeira coisa é a padronização da medicação. Então, essa parceria com o hospital vai fazer com que você faça a padronização. O mesmo remédio tem que ser comprado nos 2 locais. Se você ficou 2 dias para subir, para internar, mas na hora que você chegar lá, você já está tomando a medicação, provavelmente com mais 2, 3 você já está tendo alta. É diferente de você ficar com uma medicação que não está funcionando. A outra coisa é você ter à disposição todo o corpo clínico do hospital de base para fazer as avaliações de realmente quem tem que ficar mais tempo internado e quem já pode receber alta do setor de acolhimento. Então, com o mesmo dinheiro, nós faríamos essa parceria com o hospital de base. É claro, investindo um pouco de dinheiro no hospital para que ele pudesse dar essa guarida. É muito mais barato que qualquer tipo de manutenção em hospital municipal. E fazer um hospital municipal meia boca, que só vai ficar pronto daqui a 10 anos. Se um calçadão não conseguiu fazer nenhuma quadra, você imagina um hospital de 50, 60 leitos. E a pessoa esquece o volume de dinheiro que vai na manutenção disso. Doutor Raul, o que você ouve nas ruas dos eleitores? Nós estamos ouvindo muita queixa da saúde, né? A saúde tem que vir em primeiro lugar. Algumas pessoas estão se queixando, inclusive, da opção de querer somente fazer recap e não ter investido um pouco mais na saúde. E água, né? Você tirando alguns bairros como Meridota, Manchester, você pega o Gás, o Redentor, e os bairros ali mais adjacentes, que tem água de poço artesiano, né? Esses bairros as pessoas não sentem essa falta d'água. Mas mais de 100 mil pessoas que estão dependendo do Batalha hoje, está tendo assim, preconiza-se o rodízio um dia sim e 2 dias, né? Um dia, 2 dias. E nada, tá levando 4 para chegar água. E quando chega, algumas pessoas não estão conseguindo subir a água na caixa d'água. Não sobe, tem que pegar e colocar balde, caixa d'água no chão para poder colher essa água. Então tá difícil para as pessoas. Você imagina uma família com 2, 3 crianças, né? A mulher trabalha fora, chega em casa e vai ter que lavar roupa, né? Vai ter que lavar a louça. Quando chega a água, eu vejo lá pelas minhas funcionárias no hospital, quando chega, elas saem de 6 horas do serviço. Quando chega lá, se tem água, elas correm para lavar tudo que dá para lavar na semana. Então o negócio está difícil, gente. Então, é o que eu acabei de dizer sobre a água, tem que fazer a reservação. Então, esses 2 tópicos são importantíssimos. É o que a gente mais tem ouvido na cidade, é a reclamação da saúde e da falta de água. A gente tem ouvido muita discussão sobre educação em Bauru, mas infelizmente nós não estamos discutindo, Raul, a melhoria na qualidade da educação. Nós não estamos discutindo o avanço dos nossos números, por exemplo, no IDEB, que acabou de sair aí, a gente está patinando. A gente discute problemas em compras, problemas em aquisição de imóveis, uma série de situações. Do ponto de vista do seu plano de governo, o que é possível fazer na educação, primeiro para a gente virar essa chave, resolver esses problemas e passar a discutir o que realmente importa na educação, que é a melhoria e principalmente atender quem precisa na educação, porque tem fila ainda
na parte da garotada que está chegando no sistema, né, nas creches e tudo mais. Só para você ter uma ideia, hoje, nas creches, nós temos aí, eu vou dar até o número exato para vocês aqui, ó. 534 pessoas no portal Transparência da Prefeitura estão aguardando vagas. 534. Eu ouvi, já que você me perguntou que a gente tem ouvido por aí, por exemplo, estava lá no Zé Regino, a pessoa estava reclamando exatamente de ter que pegar a criança que está lá, ela mora na Zé Regino, tem que levar a criança para estudar no Santa Luzia. Você imagina isso no orçamento doméstico? Vai ter que acordar mais cedo, pegar essa criança, levar lá, depois tem que buscar. Por que você não põe essa criança para estudar próximo de casa? Então você tem que fazer o levantamento das demandas dessas 534 vagas aqui que estão faltando, a localização, e tem que ver assim, vamos aumentar as salas para alunos nessas escolas que estão necessitando no bairro. Você tem que fazer isso, com que isso seja uma coisa de acordo com a realidade das famílias. Entendeu? Esse é um primeiro ponto, né? Você tem mais de 23 mil alunos no município. Então, é bastante? É bastante, mas você tem que ver aonde está fazendo a falta. Nós temos um plano municipal de educação que foi amplamente estudado, ele tem que ser seguido. Então, se a secretária de educação que você escolheu fala que um projeto pedagógico, ela quer comprar um material de 700 e poucos mil, você vai me comprar uma palavra cantada de 5 milhões e meio? Dinheiro não aceita desaforo, Tizoco. Dinheiro desse vai fazer falta para comprar comprimido de losartana lá no posto para tratar hipertensão. Então você tem que saber fazer a economia correta. Aí você compra um material, pergunta para os professores se esse material, não estou discutindo a qualidade do material, mas o tipo de material para você colocar eles para a população que está necessitando de fazer esses estudos, muitos deles não têm mais CD, não conseguem nem tocar o CD. Como é que vai fazer esse estudo em casa depois? Não tem jeito. Então é o tipo de material que não serve para nada. Vários professores, por exemplo, disseram que cheiram as escolas daquele macarrão de piscina, sabe? Para quê? Tem coisa assim. Então, essas compras que estão sendo realizadas na educação, como, por exemplo, os prédios que foram comprados, com um dinheiro desse, 35 milhões de reais, vocês se lembram que a Marta Suplicy fez em São Paulo o CEL, né? E começou com o Brizola no Rio, que era o CIEPS, uma coisa assim. CIEPS, né? Então, são 2 projetos que deram certo. Uma criança entra naquela escola às 7 horas da manhã, vai sair 7 horas da noite. No contraturno, ela já executa as atividades ali. Um dinheiro desse seria suficiente para a gente criar quase 2.000 vagas. E você poderia colocar um prédio desse instalado exatamente naqueles bairros de maior vulnerabilidade. Por exemplo, ali no Jaraguá, né, próximo da favela do Piquete. Então, essas crianças, elas merecem estar numa escola desse tipo, porque você vai conseguir tirar elas realmente da situação que elas têm de futuro. Então, essa é uma parte importante. Não podemos esquecer o seguinte, gente, tem que ouvir os professores. Os professores sabem o que é bom para os alunos, eles estudam, eles têm expertise. Quando você vai no médico, você não escuta o médico e toma a atitude que o médico está te colocando? Então, se você quer mexer com educação, você tem que ouvir os professores, né? Tem um plano a ser seguido. É isso que eu tenho a dizer. Doutor Raul, nós temos só mais 5 minutos aqui de entrevista, aproveitar bem esses 5 minutos. O senhor fique à vontade aí para falar para o ouvinte, né, para o eleitor, o seu plano de governo, fique à vontade. Tá. Eu estou com a menina dos olhos aqui dessa vez, que é em relação ao Hospital da Criança. Né? No último plano de governo, nós colocamos essa semente, não conseguimos sensibilizar o atual governo, mas ali onde é o prédio do Maxud Plaza, aquele prédio está parado há 39 anos. Você tem 5 andares ali para baixo, prontos, 5 andares. Com mais 3 andares para cima, você teria um hospital praticamente construído. Se alguém acha que isso é uma megalomania, entrem no site lá de Guarulhos e escrevam lá, Hospital da Criança de Guarulhos. Eles fizeram uma PPP, em 2022 lançaram, em 2023 foi feita a concorrência, agora, nesse mês de julho, iniciaram as obras, por PPP. O município ainda ganhou 13 milhões de reais da contrapartida, né, da outorga, né? Então, uma iniciativa privada vai construir o hospital, vai gastar 180 milhões de reais, e tem uma previsão de gastar mais 160 de manutenção mensal. E vai atender o SUS. Né? Então, olha a importância de você plantar uma semente dessa naquele local. Porque hoje, uma criança que sofre qualquer traumatismo craniano aqui na cidade de Bauru, ela é enviada para outra cidade. Eu acho isso inadmissível, uma cidade com parque tecnológico hospitalar que tem,
mandar uma criança dessa para fora. Oh, pode ser seu filho, pode ser seu neto, pode ser seu amigo, pode ser seu sobrinho, na verdade. Então, a ideia nossa é fazer com que essa situação aconteça de uma forma diferente. O Hospital da Criança é possível fazer, nós temos um prédio ali, fazemos ou desapropria, ou senta e entra em acordo com o proprietário. Na época eu já tinha até feito uma conversa, com menos de 20 milhões de reais é suficiente para a gente fazer isso. 20 milhões de reais, olha só, para você poder ter o prédio à disposição. E aí você constrói isso em tempo recorde. Em 2, 3 anos você tem um hospital. E mais um detalhe, aqueles alicerces que estão ali, que eu citei a área, dá para você erguer 10 andares. Então você estaria plantando uma semente, não para hoje. Nos próximos 200 anos, a cidade teria espaço para crescer naquela região. Então, o Hospital da Criança é uma bandeira que nós vamos fazer com que ele se torne uma realidade. E já tem modelo pronto, já tem exemplos que deram certo em cidades como Guarulhos. É isso que eu tenho a dizer. Você também falou na campanha passada, Raul, sobre o Hospital do Idoso. Inclusive, você chegou até a citar o Manuel de Abreu, que na Isso. época estava em reforma. Ainda está na cabeça e no plano? Você ainda vê como essa expectativa? Mas muito, né? Agora ficou até melhor, né? Porque aquele hospital antes estava numa penumbra terrível. Foi feita uma reforma, tem lá alguns leitos de psiquiatria ainda que não foram praticamente ativados. Hoje a gente depende quase que exclusivamente do Teresa Perlatti em Jaú. Nós temos que fazer com que aquilo se torne uma realidade. É parceria com o governo do estado. Né? Então a reforma ali, o Hospital de Manuel de Abreu hoje, ele está funcionando como uma unidade de cuidados prolongados. Aquele paciente que tem que ficar internado por mais tempo, né, que precisa fazer mais uma dieta pelo nariz, são os pacientes acamados, né? Uhum. Então, é só pegar e vocacionar ele para fazer o atendimento, né, do paciente idoso, em todas as suas mais diversas áreas. É um momento onde a maior parte das pessoas perde um poder aquisitivo, não tem como pagar um plano de saúde. Então, essa é a hora de você investir nisso. E o Podemos, juntamente com o PL, tem a base dele todinha, é de apoio ao governo Tarcísio. Então, nós temos como chegar no governo e fazer essa parceria acontecer. Eu queria até aproveitar, só citar uma coisa que está acontecendo hoje com os aposentados e pensionistas da prefeitura. Eles perderam o vale também. Né? Nós não podem receber, porque o vale alimentação não é permitido para os aposentados, somente para quem está nativo. Nós vamos criar o Vale Dignidade, nessa mesma linha. Né? O Vale Dignidade, ele vai passar a receber um valor, está previsto na Constituição, um valor para eles terem um pouco mais de dignidade, se precisa comprar um remédio, fazer uma alimentação mais sadia, né? E para poder qualquer tipo de atividade para que ele possa. Ele já contribuiu mais de 30 anos com o município. Ele tem o direito de usufruir disso. Então, e tem dinheiro, viu, Pisoco? Porque quando você recolhe o imposto de renda dos próprios aposentados, esse dinheiro está caindo no cofre da prefeitura. Ele tem que retornar, né? Nós já vimos a fonte de custeio. Ele tem que retornar em benefício ao próprio aposentado. Nós vamos chamar isso de Vale Dignidade. Nós agradecemos a presença do Dr. Raul Gonçalves Paula, candidato a prefeito pelo Podemos e PL. Dr. Raul, felicidades, boa sorte nessa corrida eleitoral. Isso. Eu que agradeço a todos. E a partir de hoje eu já posso pedir voto. Então, nosso número é 20.